Graça e paz, família de Deus. Hoje vamos aprender uma lição aqui com a Bíblia a respeito de uma postura de Pedro, uma experiência na realidade que Pedro teve. E vamos ver o que nós podemos aprender aqui, que o Senhor tem preparado para nós a partir dessa porção das Escrituras. Observemos que essa Escritura nos fala sobre algo que temos que estar bem atentos, né, vamos dizer assim, para que a gente não cometa o erro que Pedro cometeu. Nós temos aqui um erro interessante que nos mostra a nossa fragilidade no sentido da nossa percepção acerca das coisas, né? Observemos aqui o texto então. A Bíblia diz que o Senhor Jesus pergunta aos seus discípulos quem as pessoas diziam que ele era. E a resposta foi quase unânime, mas as pessoas dizendo que Jesus possivelmente era um profeta e possivelmente um que já tivesse estado morto e agora tivesse possivelmente ressuscitado. Então Jesus pergunta aos discípulos novamente: Mas e vocês, quem dizem que eu sou? Então Pedro toma a frente e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Interessante que quando Pedro diz: Tu és o Cristo, ele está dizendo: Tu és o Messias, tu és o ungido, o enviado de Deus. O enviado de Deus para um propósito. Observamos aqui que Jesus já vinha ensinando os discípulos acerca do seu ministério, acerca da sua vocação e da sua obra que ele veio para cumprir. Então Jesus faz um elogio a Pedro e diz: Bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foste carne que o revelaste, mas sim o meu Pai que está no céu. Observe que muitas vezes, quando recebemos um elogio de alguém, isso pode até agradar a nossa natureza humana, o nosso ego, mas Pedro recebeu esse elogio do próprio Cristo, do próprio Filho de Deus, e certamente foi um elogio que ressaltava ali algo positivo na vida de Pedro. No entanto, no mesmo diálogo mais à frente, nesse mesmo capítulo, Jesus começa a falar, né, mais uma vez para os seus discípulos acerca daquilo que ele deveria padecer. Ele começou a dizer que ele tinha que ir em Jerusalém, que ele ia morrer, padecer na mão dos judeus. Então, Pedro chama Jesus de canto e começa a dizer a Jesus: Que isso, Senhor? Isso não vai acontecer, não. Pedro ele se coloca ali como adversário. Chega a ser chamado pelo próprio Cristo de Satanás, que quer dizer adversário. Jesus então diz: Para trás de mim, Satanás. Aquele homem que algum tempo atrás foi chamado de bem-aventurado, agora foi chamado de Satanás, de adversário. E Jesus fala: Porque você fala das coisas dos homens, da terra e não das coisas de Deus. Você não entendeu. Você não está se posicionando como alguém que entendeu aquilo que realmente Deus fez. Como é possível um homem ter sido chamado de bem-aventurado alguns minutos antes, algum tempo antes nessa narrativa, e agora ter sido chamado de adversário? Na verdade, precisamos observar duas coisas. Entender que Cristo é o Filho de Deus, entender que Cristo é o Messias, talvez não tenha sido suficiente para Pedro. Talvez ele não entendeu qual é a real missão de Jesus. Muitos não entenderam qual era a real missão do Messias. Possivelmente foi isso que aconteceu com Pedro, porque Jesus mesmo já tinha falado aos seus discípulos para que eles tomassem cuidado para não se contaminar com o fermento dos fariseus e dos saduceus, que também não entenderam, não reconheceram Jesus como Messias. Talvez pudessem, como o caso de Pedro, algumas pessoas até pudessem dizer: Tu és o Cristo, e reconhecer que ele era enviado de Deus, mas não entendeu a obra de Jesus. Porque quando Jesus veio e começou ali a enfatizar a sua morte, Pedro já se colocou contra, dizendo que não permitiria que isso acontecesse, colocando como realmente um adversário. Isso de forma que nós possamos aplicar na nossa vida é o seguinte: nós muitas vezes não entendemos o que Deus faz em nossas vidas ou pretende fazer em nossas vidas e nos colocamos muitas vezes como adversários dos planos de Deus para nossas vidas. Observemos que muitas vezes começamos a nossa jornada com Jesus e nos enchemos de fé, de esperança, nos submetemos ao Senhor, mas em um determinado momento, quando nos é exigida uma postura de maturidade, de compreensão de tudo aquilo que Deus também espera de nós, por exemplo, nós parece que mudamos de opinião, parece que mudamos de postura e muitas vezes não entendemos o que Cristo quer fazer nas nossas vidas ou através de nossas vidas, por talvez não queremos pagar o preço por isso. Observemos que quando Jesus, na sequência desse texto, Jesus fala sobre o preço do discipulado. A Bíblia diz que aquele que quer vir após, Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me.
E quando ouvimos isso de Jesus, muitas vezes nos parece duro. Se nós não tivermos a compreensão daquilo que realmente Deus é, daquilo que Ele realmente espera fazer em nossas vidas e deseja fazer em nossas vidas, dos planos de Deus para nossas vidas e através de nossas vidas e apesar de nós, apesar das nossas fragilidades e debilidades, nós vamos nos colocar como verdadeiros adversários dos planos de Deus. Vamos rejeitar o plano de Deus e alguns aspectos dos planos de Deus, porque Pedro reconheceu Jesus como Messias em um momento e depois no outro ele não quis aceitar o que o Messias iria fazer. Talvez aceitamos Jesus como nosso Salvador, mas quando é chegado o momento de reconhecê-lo como nosso Senhor, enfrentamos algumas dificuldades em nos submeter ao Senhor e nos tornamos adversários, para não falar Satanás. Nos tornamos adversários dos planos e dos projetos de Deus, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque na verdade somos bem-aventurados. Somos bem-aventurados por entendermos quem Jesus é, mas precisamos estar vigilantes para não estarmos desatentos àquilo que Deus vai fazer, àquilo que Deus quer fazer. Porque os planos dele são perfeitos e os nossos imperfeitos. Os planos dele são de paz. Os planos dele são melhores e infinitamente melhores e maiores que os nossos. Mas a nossa mente humana é limitada, não consegue perceber o amanhã, não consegue compreender, mas Deus sabe, Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas, sabe exatamente o que fazer e como fazer. Cabe a nós termos a humildade de sermos submissos ao Senhor, submetermos aos planos de Deus, ainda que nos pareça estranho algumas vezes, ainda que nos aponte para um futuro de dor, um futuro que talvez nos cause sofrimento, mas após tudo isso, haverá vida. Após a cruz, após o Cristo, o Messias, ter enfrentado a cruz e morrido na cruz, houve vida disponível para toda a humanidade. Certamente, quando os planos do Senhor das nossas vidas tomaram um rumo que pareça estranho para nós e pareça doloroso, saiba que depois de tudo isso, certamente haverá vida, haverá abundância de vida, haverá transformação, haverá cura, haverá restauração, haverá aquilo que o Senhor realmente tem planejado para nossas vidas. E que o Senhor nos livre de sermos adversários dos planos de Deus. E nos ajude pelo Teu Espírito Santo a nos submetermos àquilo que Ele tem para nós, ainda que nos pareça estranho. Ainda que nos falte sabedoria, entendimento e discernimento. Ainda que saibamos que o Espírito Santo possa nos dar todas essas características, mas que muitas vezes não buscamos. Temos que buscar em Deus sabedoria, discernimento, para entendermos aquilo que Deus vai fazer. Isso faltou a Pedro e que muitas vezes falta a nós. Que o Senhor nos perdoe nossas falhas, perdoe as nossas fragilidades e às vezes que nos falta essa percepção e que nos dê o seu Espírito Santo a cada dia mais e mais para que possamos ter essa sensibilidade de observarmos o agir de Deus, crermos nele e nos submetermos a ele, em nome de Jesus. Eu quero orar por nós nesse momento. Deus Todo-Poderoso, é no nome de Jesus que nós clamamos ao Senhor, sabendo que Tu és um Deus que está com os seus ouvidos atentos ao clamor dos seus filhos. E que o Senhor sabe de cada uma de nossas limitações, o Senhor sabe, ó Pai, o quanto somos falhos, mas o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, trabalha em nossas vidas. E que o Senhor, ao trabalhar em nossas vidas, promova em nós essa maturidade para podermos entender o Seu agir, os Seus propósitos para nossas vidas, e nos dê, Senhor, sabedoria, entendimento, humildade, e o Pai nos capacite a nos submetermos aos planos do Senhor e que jamais, Senhor, sejamos chamados de adversário por estarmos mais ligados às coisas dessa terra do que às coisas do céu. Porque quando estamos ligados nas coisas da terra, somos adversários das coisas do alto, as coisas de Deus, mas quando nos submetemos ao Senhor e o nosso coração estão nos tesouros eternos, nós nos tornamos a cada dia mais bem-aventurados e recebemos mais da porção do Senhor, de sabedoria, de vida, e que esta vida, Pai, que muitas vezes para alcançarmos ela, nós, segundo a Tua palavra, precisamos passar pela cruz, que o Senhor nos dê força para passar por ela, que o Senhor nos dê força e nos guie, Senhor, para que possamos entender que aquele que nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e passa por esse processo da cruz, certamente encontrará a vida depois dela. E que aqueles que rejeitam esse processo, aqueles que querem encontrar a sua vida nesse mundo, nessas coisas terrenas, certamente a perder lá. Mas que o Senhor use de misericórdia para com o seu povo, use de misericórdia para conosco e nos fortaleça, nos dê sabedoria, entendimento e a guia do Teu Espírito Santo para todo sempre.
em nome de Jesus, e que os seus planos se cumpram em nossas vidas para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe ela com as pessoas que você ama, para que todos possamos entender os propósitos de Deus para nossas vidas, que nós não possamos nos tornar adversários dos projetos de Deus para nossas vidas, que nós possamos nos submeter a tudo aquilo que Deus tem por nós e entender que depois da cruz sempre há vida, sempre há restauração, sempre há cura, sempre haverá um milagre e que o Senhor tem preparado para nós e que nós possamos, em nome de Jesus, estarmos nos submetendo a tudo aquilo que o Senhor tem para nós, através daquilo que o Senhor coloca no nosso coração e no nosso espírito de revelação, discernimento e sabedoria. Que você possa compartilhar então com as pessoas que você ama essa mensagem, se possível deixe o seu like, você que não é inscrito no canal se inscreva, e que dessa forma você está cooperando para que esse canal alcance mais pessoas com o Evangelho, com a Palavra de Deus, que tem sido bênção na sua vida, eu espero que possa ser bênção na vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Deus abençoe.